Bem-vindos ao Mentes em Movimento, um videocast voltado para conteúdos de saúde mental, onde eu sempre busco trazer aqui convidados das mais diversas áreas de conhecimento. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Cabo Samuel, que é vereador na cidade de Guaratinguetá, policial militar aposentado, pai de família, cristão, né, exerce aí, ou seja, inúmeros papéis, né? Meu nome é Alci, eu sou psicanalista, e hoje eu quero bater um papo aqui com ele com relação vamos dizer, o conflito ali entre se é que existe, né, e como ele lida, né, com esse papel de transitar em áreas assim tão supostamente distintas, né? Então, para a gente começar, né, não vou me alongar muito sobre ele, vou permitir que ele mesmo se apresente. Então, o público, né, então vê o cabo e o vereador, né, mas quem convive com você vê o Samuel, né, e não o cabo Samuel. Quem é o Samuel quando ninguém está olhando? Então, se apresente aí, fale à vontade. Quero agradecer primeiramente aí a rica oportunidade, né, iniciando a semana, de estar junto com você, que é psicanalista, amigo, Alcir, né, fico feliz de poder aqui, né, a gente expressar, né, nossos sentimentos, né, porque o que vai sair da minha boca aqui vai sair do coração aquilo que eu sou, né. Então, assim, quando ninguém está vendo, né, quando ninguém está vendo nas redes sociais ou pessoalmente, mas quando eu estou sozinho, por vezes, ou juntamente com a família, eu sou uma pessoa bem simples nesse quesito de convivência, em tranquilidade. Sim, sou casado com a Gabi, presente de Deus para minha vida, minha esposa, meus filhos, o Samuelzinho, que tem 7 anos, o José Vitor, que tem 5, e o Gabriel, que fez 16 dias agora, né, no seu nascimento. Então, assim, hoje eu posso dizer, Alcir, que eu sou muito família, né? Então, quando ninguém me vê, eu estou junto com a família, no convívio com a minha esposa, minha companheira, minha amiga, no convívio com meus filhos, algo que eu tenho dentro do meu coração, que a família, ela soletra amor com a letra T-E-M-P-O, formando o tempo. Então a família, a esposa, ela quer o tempo com qualidade, os filhos também, é o que eles levarão por toda uma vida, a presença do pai, esse amor, esse carinho. É nesse momento que eu estou educando eles, é nesse momento que eu estou ali nessa questão de afeto, podendo ali, né, expressar a questão do amor. Então eu sou muito família no tempo que eu tenho dentro da minha casa. Por vezes, agora eu tenho adaptado algo importantíssimo na minha vida, porque para você cuidar de alguém, você tem que cuidar de si mesmo. Então hoje eu mudei um pouco a minha rotina. Eu estava com uma rotina bem frenética. Por ser policial militar, ou seja, a gente vai se adaptando à rotina policial militar. Então eu fiquei 25 anos entre polícia militar, segurança privada, né, o famoso bico, depois vieram a DGEM, atividades delegadas, que são escalas que você mesmo se escala e tem ali posso dizer assim, um convênio com a prefeitura municipal, com a própria polícia militar. Então você entra numa rotina de muito trabalho, de querer oferecer algo melhor para sua família, e você começa a se empenhar muito na questão financeira, de querer poder dar um pouco melhor, e querer assim, somatizar na questão salarial. Então, por muito tempo eu andei dessa forma. Nas eleições que eu participei em 2020, a vereador, 22 a deputado federal, 24 foi a eleição que eu fui eleito. Então eu trabalhei muito, das 5 à meia-noite, eu sempre determinei. Então eu sou uma pessoa bem frenética, uma pessoa que coloca um ritmo de vida muito acelerado. Então o ano passado eu percebi que eu precisava colocar o pé no freio e precisava cuidar de mim, porque começou a desencadear algumas coisas na questão da saúde. E assim, eu mudei um pouco da rotina. Hoje eu estou pedalando, eu gosto muito da área rural, de fazer esse esporte, não por competitividade, mas por questão de qualidade de vida, até mesmo para eu poder centralizar, de eu estar num ambiente de natureza, me relacionar com a natureza, até mesmo ali para poder falar com Deus, né? Eu sou um cristão, um protestante, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Guaratinguetá, sou um pregador do Evangelho. Então, antes de eu cuidar de pessoas, da minha casa, de pessoas dentro da parte ministerial, ou até mesmo na parte política,
eu tenho que cuidar de si mesmo. Então hoje eu tenho esse cuidado de estar muito com a família quando é para estar, e também de estar cuidando de mim, fazer uma academia, de poder dar uma pedalada, e assim estar cuidando. Então eu sou uma pessoa que gosta de estar em casa estudando, porque a política exige muito disso, de estar lendo, de estar pesquisando, porque de me preparar a cada dia, né? Eu acredito que Deus, ele chama pessoas, e às vezes elas não estão preparadas, mas Deus vai preparando com o tempo, no decorrer. E assim foi na Polícia Militar, né? Eu tive uma preparação muito intensa na escola de soldado, com 19 para 20 anos, e depois, no decorrer disso, a gente vai agregando conhecimento, principalmente quando você está na rua patrulhando. Então, mas o Samuel é uma pessoa que gosta de estar com a família, que ama estar com a família, e hoje cuidando um pouco de si mesmo. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque tem um amigo meu que ele fala muito isso, ele fala assim que tudo na nossa vida precisa ter uma data para começar e uma data para terminar. Até mesmo a gente aprende isso na Bíblia, há um tempo determinado para todas as coisas. É porque o que a gente entende assim, bom, eu tenho um objetivo, né? Eu quero estar na vida pública. Então eu sei que não é do dia para a noite. Eu preciso estar presente, eu preciso me fazer presente, eu preciso que as pessoas entendam que eu tenho algo que possa contribuir. Então, para isso, eu vou ter que conseguir ter tempo e acesso às pessoas para que eu possa demonstrar as minhas ideias, os meus valores, né? Para que elas possam também enxergar que eu tenho realmente algo então a contribuir. E para isso você determinou, eu tenho um tempo ali que eu vou trabalhar das 5 da manhã à meia-noite, né, vou mandar ver mesmo, para que eu possa alcançar. Alcancei o objetivo, para. Porque se você não parar, o seu corpo, a sua mente, vão parar por você. Né? Isso é fato. Né? A Bíblia mesmo fala também, né, do que adianta ganhar o mundo, né, e perder a alma, né, então vamos dizer assim. Verdade. Então, quando a gente pensa nisso, porque assim, eu vou ficar nessa jornada. Tá, mas até quando? E os seus filhos? Né? Então, tem momentos que a gente precisa realmente parar e pensar. Bom, a gente aprende isso, né? Então, assim, a minha primeira igreja é a minha casa, minhas primeiras ovelhas são a minha família. Então, no que adianta eu estar lá fora evangelizando e os meus filhos aqui sem pastor? Então, né, realmente a gente precisa ter esse discernimento, né? E para nós, né, que somos cristãos, e a gente tem que manejar bem a palavra de Deus, né? Ela tem que estar no nosso coração e ser aplicada. E na carta a Timóteo, Paulo vai dar uma instrução muito importante, que a gente tem que governar bem a nossa casa. Isso nós não podemos negligenciar. Então, assim, para você ter ideia, eu gosto de falar de coisas que eu vivo mesmo. Essa é a expressão da verdade. Ontem eu fui ministrar pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando 3 lições a respeito das parábolas de Jesus. E quando eu saí de casa, estava a minha esposa Gabi dormindo, o Gabrielzinho do lado dela, e os meninos não gostam de dormir no quarto deles. Eles gostam de dormir com a gente. Até a Gabi um dia falou, essa semana, a Gabi falou assim, não, você tem que dormir no seu quarto, José. Aí ela falou, não, mãe, é que eu gosto de estar presente com vocês, eu gosto de estar colado. Então você vê que eles têm os quartos, mas eles gostam de dormir ali com a gente, ali, põe um colchão no chão, bem simples mesmo, eles dormem ali perto da gente. Então assim, e quando eu olhei aquela cena ontem, saindo da minha casa para poder ir à igreja, né, ministrar as pessoas, os irmãos, eu olhei ali, Deus tocou no meu coração, a responsabilidade que eu tenho, né, uma esposa, os 3 filhos, eles dependem de mim, né, então eles precisam de mim na totalidade, né, porque na verdade os filhos, eles não querem saber se você está tendo problemas externamente, eles não têm a dimensão disso, não têm maturidade para isso, e quando você chega em casa, você precisa entregar os 100% para eles. Tem hora que você não consegue, você está sem energia, mas eles querem o 100%. Então, nessa pergunta que você fez, quando eu estou, né, ninguém está me vendo, é o momento que eu vou dar um rolê de bike com eles, eles pedem, a gente sai para andar de bicicleta, dá um rolezão de 40, 50 minutos, anda aí 5 a 6 km, bem devagarzinho com eles que são pequenininhos, mas é um momento ali também que eu paro ali na Alberto Barbeta, na rotatória que vai para a Avenida Nova, Agostinho Soliva,
E é um momento que eu paro ali, às vezes, 5 minutos. É um momento que eu estou ministrando na vida deles. É um momento que ninguém está vendo, que está sendo revelado agora, mas é um momento que eu estou falando com eles ali, que eles precisam ser homem de caráter, que eles precisam conhecer Jesus Cristo, que eles precisam ir à igreja, eles precisam ter esse movimento na vida deles, que eles precisam ser um bom cidadão, um bom aluno, eles precisam olhar para mim, porque a mãe gera fisicamente, mas em Provérbios diz para nós, dai-me o teu coração e observa os meus caminhos. Quando eu olhei eles ontem, Alcir, o peso da responsabilidade veio sobre mim ontem. O Senhor falando ao meu coração, você tem uma família, você precisa cuidar deles. Então, assim, o Samuel, quando ele está sozinho com a família, é esse momento que eu estou beijando, estou abraçando, porque eu sei que tem um prazo curto que eles vão estar nas minhas mãos. Até os 12 anos eles vão olhar para mim. Eu vou formar isso neles. Depois é para o mundo. Depois é para o mundo. Então, assim, quem eu estou formando espiritualmente? Eu estou gerando vida espiritual. E Paulo fala das dores de parto. É o que nós vivemos, né? Nós que seguimos a palavra de Deus. Então, assim, para gerar uma vida espiritual, você precisa de muita dedicação espiritual, né? Então, assim, eu vejo que a gente não prega por palavras, mas a gente prega pelas atitudes nossas, pelas tomadas de decisões, pelas ações. Eles estão aprendendo muito mais pelas ações que eu faço do que eu estou falando. Exatamente. Então, assim, né, a palavra convence, mas o exemplo, né, arrasta. Ele arrasta. Então, isso que está bem nítido na minha vida, e a minha família é tudo. Então, assim, o que adianta, né, o pastor Josué Gonçalves, né, que é um conferencista de família, ele fala, o que adianta você ter todo o sucesso profissional se o seu lar fracassa? É o que você um pouquinho atrás você disse, né? O que adianta eu conquistar esse mundo e perder a salvação, né? Parafraseando essa palavra de Josué Gonçalves. Então, a importância de nós sermos realmente quem nós somos dentro da nossa casa. Isso aí, uma casa forte, uma família forte, a gente vai externar no trabalho, na dedicação com as pessoas, na presença. Então, o Samuel é muito presente lá e ele também gosta de fazer presença ali fora também, porque eu sei a importância das pessoas de querer ser ouvidas. Perfeito. E é interessante porque tem na psicanálise, tem uma autora que trabalha muito essa questão, que é a Melanie Klein, e ela fala muito sobre isso, dessa questão assim, porque quando a criança nasce, é o bebê, né, até o Freud falava que era Vossa Majestade o bebê. Por quê? Porque é bom dizer, uma família dentro daquelas condições normais, a gente sabe que existem exceções ali e tal, mas dentro das condições normais, a criança chora, a mãe dá o mamar, a criança chora, a mãe troca, a criança chora, a mãe já sabe que é cólica. Então, a mãe entra numa sintonia ali e a criança é atendida prontamente. Sim. Né? Então, ela entende assim, ó, eu sou, tipo, o rei da parada, né? Porque tem alguém aqui comigo. Só que daí a mãe precisa voltar a trabalhar, a criança vai para uma creche, chega na creche, né, a tia, por exemplo, tá lá olhando 5, 6 crianças ali, então aí uma chora, a outra chora junto, ela não consegue dar conta das duas, então essa aqui já vai chorar por mais tempo, e aí começam alguns conflitos ali dentro da própria criança, segundo esses estudos, né, de que, então, eu acho que eu não sou assim tão especial, né, porque aí começam a explicar para a criança, não, a mamãe foi trabalhar, né, mas quem é esse trabalho? Quem que é esse trabalho que tá tirando a mãe de mim? Sim. Né? E aí ela fala, então eu não sou assim tão especial, mas de certa forma a mãe volta. E aí ela entende, beleza, né? Minha mãe foi, mas minha mãe voltou, né? Então, e tem uma série de coisas implícitas aí, né, nesses estudos que ela faz, mas a grande sacada é, a mãe sai, a mãe volta, e aí a criança tá esperando o quê? Tá esperando a atenção da mãe no momento em que ela volta. Só que daí, e se a mãe chega e consegue dar essa atenção, né, a criança fala assim, não, então beleza, eu tenho um espaço, né, ela vai lá, mas ela volta, e quando ela volta, ela tá comigo. Só que às vezes, e a gente entende, é claro, não tô aqui, né, até porque comigo também não é diferente, às vezes a gente vai, mas quando a gente volta morto pra casa, cansado, às vezes foi um dia pesado, estressante, sei lá, e aí você não tem o gás de uma criança. Por exemplo, eu tenho o Cauãzão ali, que tá atrás da câmera ali de 21, e tem o Murilinho, né, que tem 7, vai fazer 8 agora em março. E ele tem energia, agora ele deu uma acalmada, mas ele tem uma energia assim, que os caras falam, louco, você não aguenta acompanhar, mas você treina. Eu falo, cara, eu treino por 1h30 na academia, ele tem energia para 12 horas seguidas, né? Isso aí.
Então a gente não consegue mesmo dar conta, e às vezes depois de um dia cansativo, você chega em casa, você não consegue dar aquele nível de atenção. E aí a criança pode ter esse impacto mesmo, tipo assim, então peraí, né, ele sai, então ele deixou de dar atenção para mim. E aí na hora que ele volta, que era para ele me dar atenção, ele não me dá ainda. E aí isso pode causar na criança uma sensação assim de eu acho que o problema é comigo. Sim. Né? E aí e aí existe uma receita de bolo de qual a consequência? Não. Cada criança, cada ser humano é um ser único. Cada ser vai receber isso e reagir a isso de uma forma. E aí a gente não sabe as consequências disso. E aí por isso a gente vê muitos casos, e você como né, um policial, vamos dizer, já deve ter visto, né? A minha família, né, eu não sei se você vai lembrar, mas o meu tio em Aparecido foi vereador, foi o Candim. Candim. E ele tem, né, 2 filhos, né, o Candim já é falecido, nossa, um tio que, assim, a gente às vezes tem mania de falar no passado, mas eu gosto de falar no presente, né, que eu amo muito, né, que faz muita falta. E ele teve 2 filhos, né, hoje é da segurança pública, e o outro acabou se perdendo. A mesma criação, o mesmo cuidado, o mesmo amor, os mesmos valores, né? O Candinho, um homem de igreja, ministro, ele é católico, né? Ele era ministro da Eucaristia. Então, minha tia Ana, então, pensa num ser iluminado, minha tia Ana, né? Então, e aí você vê, né? Por quê, né? Por quê? Porque cada um recebe e reage, né, de um jeito, né? Então, e é assim, a gente, às vezes, nessa questão, a gente tem que realmente se entregar ao máximo, né? O Cauã, ele acompanhou eu e minha esposa desde sempre na igreja, né? Eu era líder de adolescentes, ele foi meu liderado lá dentro né? Hoje, ele é líder sábado tem o GDC lá em casa, que é uma célula, né? E eu tenho a honra, assim, o prazer de ver o meu filho ministrando para outros adolescentes. Né? Então, assim, ele levou, assim, eu falo que Deus foi maravilhoso, né? Eu nunca precisei buscar ele na porta de balada nenhuma, ele nunca pôs uma gota de álcool na boca, né? A balada dele é o Eleve, sábado à noite na igreja. A maior riqueza nossa, né? Assim, e eu nem me vanglorio. Claro, a gente gerou para ele situações que ele pôde se espelhar, mas eu vejo que é o Espírito Santo na vida dele, e as decisões dele, as atitudes dele. Tá noivo, vai casar agora em agosto. Que benção. Né? Então a noiva dele também tá lá servindo junto. Então, assim, mas poderia ter sido diferente? Poderia, né? Mas é o que você falou, né? A gente, no tempo que a gente tá junto, a gente tem que derramar esses valores sobre eles. Né? Sim. Então, essa é a grande importância, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu valorizo muito, né? Porque se você perceber o quanto de tempo nós dedicamos para a família, é pouco. Porque você pega essa questão minha de, né, estar político hoje, vereador da cidade, você está muito presente na comunidade, você, por vezes, fica ausente de casa. Então, aquele momento que você está ali, tem que ter algo, você estava falando aqui, eu estava lembrando lá das aulas do ProErd, lição de número 6, 7, que nós falamos sobre escuta enfática. É o momento que você larga de tudo, você deixa, igual ontem o José veio falar comigo, pai, eu estava no celular, deixei o celular de lado, olhei no olho dele, e fala, filho, atenção, é isso que precisa, então lá em casa eu preciso fazer isso, sabe, porque o pouco tempo que tem que ser com qualidade. Então, assim, só para finalizar, então o Samuel, quando ninguém vê, é o Samuel que está com a família, que está indo para a roça, poder estar com a família, brincando com as crianças. É o Samuel que às vezes também precisa dar uma descansada, precisa dormir para recuperar energias. É um momento que eu estou em oração também, um momento que eu estou estudando muito a palavra, porque essa parte me fortalece muito para que eu possa vencer no meu cotidiano. Muito bom. Vou passar aqui para a próxima, né, e aí vai entrar numa outra pauta, assim, que acho que também está relacionado já ao que a gente já entrou, né?
Então, assim, você hoje é um policial aposentado, né? Sim. Mas você, vamos dizer, transitou, então, neste meio por 25 anos, né? 25 Que a anos. gente estava falando aqui nos bastidores aqui, né? 25 anos aí. É, como você disse muito bem, né? Você está vereador, né? Você é cristão, pai de família. Então, assim, quais são, né? Se tem, né? Quais são os conflitos, né? Dentro de cada uma dessas áreas, né? Então, assim, dentro da sua atuação como policial, né, haviam conflitos, né? De repente não precisa entrar em detalhe, óbvio, né? Mas, assim, como vereador, né, como que você lida com isso, né? Como que você, por exemplo, está lá, por exemplo, às vezes numa ação da polícia, de repente o seu valor como cristão não, não sei, ou como vereador, não sei, né? De repente não bate ali, né? Não converge, vamos dizer assim, né? Diverge daquilo ali. Como que você trabalhou isso, né? Com você? A polícia militar, né, ela é muito legalista, né, no quesito a cumprimento de leis, de normas. Então, a polícia militar ela é cercada totalmente de procedimentos operacionais padrão. Nós chamamos de POP. Para tudo que você for fazer, tem um POP. E esse POP da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele é seguido nos 645 municípios. Então, se nós tivermos aí 5 escolas de soldados espalhados no Estado de São Paulo, serão as mesmas coisas que os soldados estarão aprendendo. Então, tudo que você faz dentro da Polícia Militar, você segue esse procedimento operacional padrão, para que você possa ter sucesso na ação que você está fazendo. E a Polícia Militar, como eu disse, né, ela é legalista na questão das leis, então você anda muito em cima da legalidade. Então, sim, você não é chamado a pisar fora da legalidade. Então, você ter conflito se alguém, né, que é o seu parceiro, alguma coisa ali, o seu companheiro de viatura, se ele estiver pisando fora da legalidade, aí vai ter conflito sim. Mas no quesito, a questão de você exercer a profissão policial militar, a questão constitucional, policiamento ostensivo, preventivo, policiamento fardado, eu fui formado na questão da filosofia do policiamento comunitário, essa integração entre a polícia e a comunidade, que você faz parte dela, de você estar presente na comunidade, você ser o braço forte da sociedade, a mão amiga. Então, sim, sempre nas ações da Polícia Militar, graças a Deus, eu nunca tive conflito com os valores cristãos, porque toda autoridade emana de Deus. Eu sempre entendi que eu estava ali para servir a sociedade e não ser servido. Eu nunca usei da farda, que é a representação do Estado, que é muito forte, porque a instituição policial militar, que tem 194 anos, ela é muito maior do que você. Então eu sempre andei alinhado com os valores policial militar, sempre andei alinhado com a legislação do país e sempre executei o melhor policiamento que naquele dia eu poderia estar fazendo. Seja no policiamento 190, seja no policiamento de força tática, com policiamento que é mais assim, dizendo assim, que ele é mais repressivo para questões de criminalidade, o policiamento rodoviário, que é outra modalidade de policiamento, que eu trabalhei 3 anos na Polícia Rodoviária, nas rodovias, e depois um trabalho que eu executei há 13 anos com o PROERD, com as crianças. Todas essas modalidades de policiamento, e tem, entre outros, a Polícia Militar, cada uma tem um estilo de trabalhar. Então você vai se adaptando a elas, mas sempre o policial militar, ele sempre visa esses valores que a instituição ela pede. Nós temos um regulamento de disciplina, então o policial militar ele tem que ser disciplinado ao regulamento de disciplina, porque para o policial militar, se você errar, é punição. Então é algo muito sério. Ao você fazer uma abordagem, você tem que saber fazer aquela abordagem conforme o POP. Então, assim, se você fizer errado, você pode ser questionado. Se você cometer alguma ilicitude, você é punido. Então, o policiamento é sempre feito de forma bem profissional e bem responsável, seguindo todas essas normas. Então, graças a Deus, eu nunca tive problema com a polícia militar no quesito a conflitos. Vamos passar para a política. A política, ela, vamos lá, essa questão de você estar exercendo a função de vereador, que diz, questão de fiscalizar, de estar fazendo legislações, de melhorar as legislações que nós temos dentro do município, dessa representatividade junto com a população. Hoje, eu olhando essa questão bem forte
né, do mandato que eu trago, um mandato participativo, até mesmo porque, né, pela graça de Deus, também vou dizer uma palavra que você falou há pouco, eu não me vanglorio, mas eu fiquei muito feliz, orgulhoso pelo resultado, pelo empenho que eu tive e de pessoas que me ajudaram, de ter 3.843 votos, ser o vereador mais votado da história, de ter 6,19% da urna. Então, querendo ou não, tem uma responsabilidade. As pessoas depositaram o voto e elas confiam na gente. E outra coisa, a partir de agora, a gente sabe que a questão política no país, os políticos hoje estão em descrédito. As pessoas não confiam na palavra do político, promete, não cumpre. Então, sim, eu quero ser totalmente diferente disso. Eu quero ser uma pessoa que trabalhe, que não vem enganar pessoas, né, vendo nessas questões que eu fico vendo. Que às vezes você entra lá, tem que ser atendido pelo assessor, não. Então eu procuro estar presente na vida da comunidade. As pessoas que me chamam, que entram em contato comigo pelas redes sociais, Cabo Samuel, que é o Facebook, ou a Samuel Bernardo também, que é Facebook, Instagram, ou até mesmo pelos 2 WhatsApps que eu tenho, que um era particular e o outro não, já se tornou comum para a população, eu procuro estar presente. Na Polícia Militar a gente executava algo rápido, na política não. Na política muitas vezes, se você fizer um pedido para mim agora, no caso de saúde, que você não está sendo ouvido, que você está precisando fazer um exame, que você está precisando de urgência, isso aí vai demorar 15, 20, 30, 40 dias. Então, de repente, pode gerar o que em nós? Uma frustração. E, de repente, aquela pessoa que é do meu relacionamento ou não, as pessoas, de repente, pensam, pelo descrédito que está no político, ó, ele pediu, eu pedi para ele, não está me ajudando. É nesse caso que, às vezes, as pessoas procuram outros vereadores, isso já aconteceu comigo, procuram outros vereadores para poder solucionar o problema dela. Então, assim, na política existe um conflito do quê? Não é rápido, não tem celeridade, não tem essa agilidade que a gente precisa. Então tem que trabalhar muito forte o nosso eu para que você não tome decisões precipitadas no quesito a cobrança a secretários, a cobrança a prefeitos. Então você precisa muito bem de um discernimento para poder você agir na política. Então, sim, na Polícia Militar, na tranquilidade, sempre executei com muito amor e com carinho. Hoje também executo com muito amor e carinho essa função hoje de político, vereador, mas existe esse quesito, uma diferença muito grande, né? Inclusive, era uma das perguntas aqui, né, tipo, de como a sua mente hoje trabalha, porque, como você mesmo disse, na polícia você tinha que ter, muitas vezes, resposta rápida, e na política você não tem essa mesma agilidade, quase sempre. Né? Não, sim, e também difere muito, porque quando você executa um policiamento, você está na viatura, você vai fazer contato com as pessoas quando você desce num comércio ou num treinamento de ocorrência. Na política, não. Na política, você faz esse contato com as pessoas, com a comunidade, com liderança, porque o mandato ele é muito dinâmico, né? Então, e é muito rápido. Já se passaram um ano, já estamos chegando no 2º ano do mandato. Se você não fizer esse ano, não adianta nada, né? Então, tudo que você faz hoje são ações que vão reverberar no futuro. Se você semeia hoje, você vai colher. Então, assim, se a pessoa pensar, vou fazer a próxima campanha, eu quero me manter vereador novamente, não adianta nada que ele trabalhar no último ano. O resultado da eleição próxima agora, de se manter vereador, é o resultado do trabalho que você faz com amor e carinho. Por muitas das vezes, eu já coloquei isso no meu coração, eu sirvo sem intenção. Porque se você fizer isso aí, você já tem o seu benefício aqui já, você já recebeu a sua recompensa dizendo assim, mas quando você faz com amor e carinho, eu acredito que eu semeio no mundo espiritual. Então eu trato a política totalmente diferente, como eu vejo alguns tratando, que faz com interesse para que lá na frente possa querer ter um resultado. Eu acredito muito na lei da semeadura. O que você faz com amor, com dedicação, com responsabilidade, você vai colher naturalmente. Assim foi o resultado que eu fiz em todo o tempo da minha vida. Então, na política, você é muito procurado. Na Polícia Militar eu não era tão procurado assim. Na política, não. Na política, todo dia eu tenho em média aí de 15 a 25 pedidos por dia. Então, assim, as pessoas depositando em você fé, esperança, confiança e ela querendo que você venha solucionar os problemas. Há algo bem similar entre a Polícia Militar e a política, ou seja, é no quesito que lá na Polícia Militar eu gerenciava crises.
gerenciamento de crises. E a gente tem até um curso do GAT que é de gerenciamento de crises. Porque quando você chega numa ocorrência que você está com uma pessoa que está ali em posse, às vezes de um sequestrador, você tem que negociar com ele a vida daquela pessoa. E assim, e tanto outros fatos. Aqui na política, você também está gerenciando vários tipos de crise. Esses dias um jornalista me perguntou assim, mas qual é a área que você atua mais? Você é segurança pública. Eu falo assim, hoje eu estou como um clínico geral, se fosse assim, da medicina, mas dizendo da forma política, porque são vários assuntos que a população traz para você, que na verdade não é função do vereador, não é função, mas como ela não é ouvida, ela procura o vereador, o representante, ou mesmo se ela não votou em você, o candidato dela não foi eleito, ela vai procurar você para quê? Para gerenciar a crise que ela está convivendo, principalmente na área da saúde, e também os pormenores que cercam a vida dela, que é transporte público, que é a questão da mobilidade urbana, a questão de uma árvore, e outra coisa, eu vejo essa importância, isso é uma coisa que eu não abro mão, por isso que às vezes eu gasto muito tempo, assim, invisto muito tempo dizendo isso, no contato pessoal, porque quando você ouve alguém, é o sentimento dela, e é o olhar de mundo que ela tem, e é a percepção que ela tem do bairro dela. Então, assim, eu não convivo naquele bairro, eu passo por aquele bairro. De repente, eu não tenho aquela sensibilidade que ela está tendo todo dia. Então, quando eu ouço uma pessoa para poder levar o pedido dela, para gerenciar essa crise, melhorar a qualidade de vida dela, de repente ali surge uma ideia de uma lei ou de melhorar uma lei que existe dentro do município, que já passou de 5.000 leis dentro do município. Então, assim, essa diferenciação entre polícia e política. Legal, porque assim, você trouxe alguns pontos aí que são importantes. Semana passada, tive a oportunidade de ministrar uma aula num curso de gestão de conflitos. E em paralelo eu estava ministrando também um conteúdo num curso de gestão de qualidade em processos. E por mais que pareçam ser coisas distintas, não são tão distintas assim, porque tanto o gestão de conflito quanto o gestão de qualidade traz muito da questão da comunicação. Né? Então, assim, mas o primeiro ponto que eu queria trazer que você falou aí, é essa questão do POP, que a gente vê no curso de gestão da qualidade em processo. Por quê? Porque, e no gestão de conflitos, a gente também traz muito forte essa questão do POP. Porque se você está num ambiente, por exemplo, de trabalho, num ambiente de segurança pública, num ambiente, por exemplo, político ali, como é que faz para que não se torne pessoal e aquilo não vire uma briga? É você andar dentro da regra. Então, por exemplo, eu falei muito forte lá com os alunos isso, criem os procedimentos. Porque se não tem procedimento, primeiro, cada um vai fazer do jeito que achar. Né? E aí o que é bom senso para mim não é bom senso para ele, o que é óbvio para mim não é óbvio para você, e eu achei que assim ia ser melhor, mas não era melhor, então pro meu gerente de repente não foi o melhor, então a gente precisa ter, e por isso as leis são extremamente necessárias, porque senão o mundo acho que nem existiria mais, a gente já teria se matado, sei lá, então acho que por isso que é importantíssimo mesmo, sabe? Mas e eu vejo que para que você realmente consiga até mesmo ter um nível de paz e que, de repente, não recaia sobre você, né, você tem que estar pautado em algo. Né? Então, assim, tem um procedimento de como executar. Eu tenho uma lei que eu devo respeitar. Eu tenho, e em tudo, a lei fiscal, a lei, em tudo. Então, para o cristão, a gente tem a Bíblia. A Bíblia é o nosso POP, vamos dizer assim, né? É ali que está como eu tenho que operar, vamos dizer assim, como que eu tenho que proceder, né? Então a gente tem um norte a seguir, né? Claro. E uma outra coisa que você trouxe, que também é fantástico, é a questão da empatia, né? De você ouvir o outro e sentir a dor do outro. Só que a gente comete, normalmente, com essa questão da empatia, um erro muito grave. Porque o que é a empatia, né? É você conseguir se projetar no outro para sentir a dor que ele está sentindo. Só que um erro muito grave que a gente comete é de usar a nossa história, os nossos valores para medir a dor dele. Então, por exemplo, ele está passando por isso. Isso para mim é frescura. Não, frescura para a sua vida, para a sua realidade, para a sua história, né? Agora, para ele,
né? Às vezes o que é leve para mim é insuportável para você. Sim. Né? Então, quando a gente... E como é que a gente resolve isso? Escutativa. Sim. É o olho no olho, é estar junto, é realmente você dar a oportunidade. E aí, então, você ouve o que o outro tem a dizer, com base no que ele está sentindo de fato, e aí você valida aquilo. Então, mas para isso eu tenho que estar junto. Né? Tem uma passagem, né, da questão da psicanálise, que tem, né, todos eles que eu vou citar que são falecidos, né, o Freud e o Viktor Frankl, e o Viktor Frankl, ele era psicanalista, né, e seguia ali as ideias do Freud, só que ele foi parar no campo de concentração, e lá no campo de concentração ele se deparou com algo que era divergente do que o Freud falava, e ele tentou trazer isso, e o Freud não aceitava muito. E ele falou assim, é muito fácil para o Freud falar o que ele fala lá do sofá vitoriano dele, enquanto a gente está aqui, tipo, no campo de concentração, vivendo de fato determinadas coisas que ele, do sofá dele, não consegue, não vai perceber. Eu estava conversando, né, até foi pro ar no dia hoje que nós estamos gravando aqui, foi pro ar um episódio. Eu estava conversando aqui com o Renato Ribeiro de Aparecida, e é um ex-obeso que hoje até já disputou campeonato de fisiculturismo e tudo. E eu estava falando sobre isso, porque ele fala, a grande sacada minha, ele fala no meu modo de ver, é que eu consigo conversar e entender o obeso, porque eu estive na posição dele. De fato, né, eu vivi isso. Né, e eu conversando, né, até com um dos próximos convidados que vão vir aqui, né, que é um adicto, na verdade, que vai fazer 9 anos que ele já está limpo, né, como eles falam e tal, né, sem usar nada, mas ele fala, né, e a gente trocando ideia uma vez, e eu fiz um curso sobre dependência química relacionado à psicanálise, e aí a gente conversando, e eu falei para ele, ele falou, cara, muito bacana tudo isso que você está trazendo, na teoria, muito bacana. Mas se você falar assim com um adicto, não vai dar efeito, porque é como se você estivesse falando de cima para baixo. Então, por quê? Porque você não usou, você não sabe determinadas coisas de quem realmente foi usuário ali e tal. Então, assim, às vezes, mas para isso, então, eu tenho que estar junto com eles. Então, aí eu fui me aproximar de uma casa de recuperação, né, que é mantida até pelo Evangelho Pleno, aqui de Guaratinguetá, né? Sim. E aí ali eu vou tendo contato com eles e vou entendendo. Moriá. Moriá, exatamente. Então a gente vai fazendo esse. Mas assim, se eu não estiver junto, fica difícil. Vou te dar um exemplo bem nítido que aconteceu comigo ano passado. Eu, de ponta a ponta, o ano inteiro, eu fiscalizei a saúde. No quesito de UPA, de estar ali, ouvir pessoas e ver, entrar e ir lá no leito. Chega um dia, a minha mãe passa mal na segunda-feira, dou entrada com ela no CEPOG, ela passa mal, a médica ficou o dia inteiro no CEPOG, a médica deu um laudo inconclusivo para ela, dizendo que ela estava com uma inflamação no intestino delgado, ou era um tumor. Fomos deslocados para a UPA, e dali a minha mãe começou a receber um tratamento na UPA, o médico seguiu um procedimento do que a médica do CEPOG tinha indicado, prepará-la para uma colonoscopia, e assim a minha mãe foi preparada, e aí desencadeou ali 76 dias a minha mãe entre CEPOG, UPA, Santa Casa e UTI. A mãe ficou 39 dias na UTI, 26 dias sem comer, uma mulher de 85 anos de idade. Eu posso dizer para vocês que nós passamos pelo vale da sombra e da morte. Então assim, foi algo que eu toquei dentro do mandato, atendendo pessoas, a minha mãe com risco de vida, desenganada pela medicina, cercada de pessoas na UTI que estavam morrendo do lado dela. Minha mãe pegou uma bactéria chamada Cinetobacter, essa bactéria exigiu muito em questão de antibióticos, mas graças a Deus, a graça de Deus envolveu a minha mãe, ao ponto que ela não chorou, de tanta picada que ela teve, e assim, tudo que ela passou, todos os procedimentos que ela passou, o médico até ficou maravilhado da recuperação dela. Hoje minha mãe está lá. Então assim, eu passei dentro do mandato, fiscalizando saúde, a minha mãe internada. Quando você falou em empatia, até então eu fiscalizava a saúde, as pessoas faziam os pedidos para mim, não sentia dor, porque não era comigo. Eu não estava sentindo a picada que ela estava sentindo. Eu não estava passando o problema de câncer que ela estava passando. Mas quando foi com a minha mãe, a pessoa que é do meu relacionamento, uma pessoa que me gerou, e eu vi o sofrimento de perto,
E eu acompanhei de ponta a ponta os 76 dias e vi por muitas das vezes eu dando água para ela somente, Alcir, somente com a gases na boca dela, não podia tomar água. Minha mãe inerte, sem mexer, sem nada, criando ferida. Foi algo a mais dentro do mandato. Foi algo a mais que eu deveria ter um cuidado maior. Dizendo assim, que Deus usou essa experiência para que eu tivesse um pouco mais de sensibilidade com as pessoas na saúde. Hoje, se alguém pede algo para mim na saúde, eu paro tudo o que estou fazendo e vou na secretaria poder lá ajudar esse momento de crise. E por muitas das vezes a gente chega na secretaria, o procedimento é muito demorado. E essa é uma realidade que precisa ser mudada, né? Eu vejo pessoas fazendo um exame de 1 ano, demorando 1 ano, 2 anos para fazer um exame. Isso é um absurdo para mim. Isso aí não cai dentro da minha concepção como político. Então são coisas que precisam melhorar. Nós agradecemos por tudo que está acontecendo, todo o movimento que está acontecendo, a gente agradece o empenho do secretário, mas a gente precisa mudar. Então é um sistema que às vezes está travado. E isso aí foi algo diferencial no ano passado no meu mandato, de poder ter tido essa experiência com a minha mãe, que foi muito grande, para eu ter um olhar muito mais afetuoso pelas pessoas, pelo próximo. Muito legal. Na verdade, até essa seria a próxima pergunta, que é nesse seu espírito, né, de estar junto e de ouvir, né, como você descreve muito isso nas suas redes sociais e tal, quais os níveis, né, de sofrimento, né, que você, de repente, presenciou, que fez com que também você refletisse também sobre isso. Eu falo porque, assim, o meu primeiro atendimento foram até com dois internos lá do Moriá, foi um divisor de águas para mim. Porque eu lembro que eu fui lá e eu fiz o estudo bíblico com eles de manhã, né, e até foi um grupo de alunos do Senac comigo, porque eles estavam fazendo um trabalho que tinha relação com a questão da adicção e tal, e eles foram para fazer uma experiência de campo ali, um trabalho ali, né, para vivenciar, e aí eu ministrei lá, e depois, enquanto eu fiz 2 atendimentos, eles ficaram entrevistando alguns internos e tal ali, para poder fazer o trabalho deles. E eu lembro que quando eu voltei, eu saí de lá muito impactado com o que eu tinha ouvido dos 2 pacientes, né? E aí quando eu cheguei em casa, assim, eu abracei minha esposa, chorei muito. E me emociona até de lembrar, assim. Mas a minha esposa entrou em pânico, né? Porque ela falou assim, o que tá acontecendo? E eu não conseguia falar, não conseguia parar de chorar. E eu falo que foi um misto ali de alegria e tristeza, né? Porque alegria até, de repente, assusta quem ouve falar, mas é que tristeza porque eu descobri um nível de maldade, de tristeza, de crueldade no mundo que eu não tinha ideia que existisse, né? E a alegria que eu digo que eu senti foi por de alguma forma me sentir honrado por Deus ter me designado para esse papel, para Ele querer usar a minha vida como instrumento para isso. Então, assim, esse momento foi um momento assim que eu falei assim, não sei, né, mas se você mesmo citou isso agora há pouco, ele não escolhe os capacitados, né, ele capacita os escolhidos. E eu olhando para mim, e eu até tenho esse versículo aqui atrás aqui, que eu deixo ele, que é para me lembrar disso, né, porque para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez tudo isso, ou seja, não sou eu. Sim, não sou eu. Sempre? Sempre. Então, porque eu olhava pra mim e eu falava assim, cara, eu não sou digno de estar fazendo isso. Né? Quem sou eu? Eu sei da minha história. Eu sei de onde Deus me tirou. Né? Então, eu nem sempre fui convertido. Então, eu sei, né, por onde eu andei. Né? E aí eu falo, cara, como é que mas aqui não se trata de mim, né? Então, mas o que eu quero dizer é que a gente, às vezes, nessas profissões, eu acredito que como policial, então, nem se fala, né, você acessou coisas que de repente você não imaginava que fosse capaz de acontecer, né? E como que isso mexeu com você, né? Você trouxe agora uma boa resposta, né? Mas eu vejo que ainda existem, acho que, camadas, né? Nisso daí. Isso o policial militar ele tem 7 requisitos para ser policial militar na parte psicológica, né?
Então, assim, suportar a dor é algo que o policial tem dentro dele. Porque ele vai passar por momentos, por muitas situações que ele vai enfrentar no dia a dia com ocorrência. Eu lembro da primeira ocorrência minha, lá no bairro União, em São José dos Campos, eu novinho, 20 anos de idade, primeira ocorrência na viatura com um policial antigo, e um senhor, ele caiu de uma altura de uns 7 metros, ele estava fazendo um telhado, e aquela cena foi terrível, porque eu tive que ficar 50 minutos ao lado dele, ele gemendo o tempo todo, massa encefálica solta na laje, somente eu aguardando o resgate. Ali, para mim, foi algo que foi uma primeira ocorrência, foi um primeiro impacto, assim, uma primeira experiência muito novo, e eu levei isso eu morava em São José nessa época, e eu levei isso para dentro do meu coração. E ali eu peguei, na época não tinha muito recurso de telefone, no orelhão, eu liguei ali para o hospital para saber como que ele estava. Era um homem que tinha 6, 7 filhos na época. Depois eu tive que depor dessa ocorrência, porque ele acabou falecendo. Então, assim, impactado. Socorrer, às vezes, jovens baleados lá no Campos Alemães. Também eu lembro o nome do menino, Farley, que saiu no Vale Paraibano na época. Socorrer aquele menino, tomou 9 tiros. Então, tudo isso aí como muito novo. Na Polícia Militar, pegando ocorrências desse jeito. E aí você vai tendo um pouquinho mais de maturidade. Os anos vão passando e você vai convivendo, né? Então, assim, a gente fala assim, o homem não chora, né? Você falou que chora agora. Mas a gente chora. Mas por muitas das vezes, a gente, como policial militar, por muitas das vezes você é turrão. Então você acaba não chorando em certas circunstâncias. Mas assim, algo que foi um divisor de águas, quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, ele quebrou isso um pouco, quebrou isso dentro de mim. A gente poder soltar, descarregar, porque você, como psicanalista, sabe a importância de você estar derramando, né, em lágrimas, de você dar evasão para isso. Então foi algo que aconteceu. Então, assim, e a vida foi preparando todos esses tempos, né? Então, assim, e eu levando para esse tempo que eu estou vivendo agora de mandato, de forma intensa, eu estou vivendo um mandato, bem perto da população, bem perto das pessoas, as pessoas que me procuram na área da saúde, né? Procuram porque precisam, porque estão necessitadas. Esse ano passado morreu umas 8 pessoas que eu estava ali, bem perto. Fui na UPA, fui no hospital visitar, estive perto da família. Eu gosto muito disso, Alcir. Eu gosto de estar perto, eu gosto de estar lá junto com a pessoa. Eu acho que é o momento que você está lá, o vereador, porque a pessoa coloca confiança. O vereador veio falar comigo. O vereador está aqui. É uma pessoa importante, sim. É uma pessoa importante. E você é uma autoridade. Eu estou vereador, mas eu sou vereador porque naquele momento dos 4 anos ali, eu tenho que exercer minha função e fazer valer essa função para poder aliviar a carga das pessoas. Então, você disse, nós não somos merecedor disso. Deus nos escolhe, nos planta nessa localidade, nesses momentos, para que nós façamos a diferença na vida das pessoas. Eu subo até um pouco o tom da minha voz, porque isso aqui gera em mim uma alegria, uma satisfação em falar. Porque quando a pessoa precisa, ela está necessitada, ela precisa. E eu chorei. Eu chorei ano passado com pessoas que faleceram, que eu fiquei sabendo. Fui no velório, levei uma mensagem, as pessoas me agradeceram, mas infelizmente pelas circunstâncias da vida, a pessoa veio a falecer. Então, assim, a gente carrega dentro da gente esse sofrimento, sim, esse sentimento das pessoas, porque nós estamos vivendo, nós somos dotados de sentimento, e nós não podemos abrir mão disso, sabe? Porque se a gente bloquear isso dentro de nós, a gente começa a se tornar um ser humano frio. Sim. Eu não quero ser um ser humano frio, eu não quero ser um político calculista, né? Só pensando no meu, não, eu estou aqui, Deus me colocou aqui, eu entendo muito bem disso, porque eu tive o desejo no coração, mas eu fui escolhido. Ele confirmou os passos de um homem bom, ele fez muito mais e melhor do que eu pensei e imaginei em quesito de votação. Então ele colocou eu aqui para eu poder fazer a diferença, algo que eu tenho falado aí todos os dias. Eu lutei tanto, Alcir, para entrar aqui em 2020, fui o 5º mais votado, não entrei, tive 1.365 votos, fui a deputado federal, sem dinheiro, sem nada, tive 7.262 votos, fui um guerreiro, corajoso, ser deputado federal, né? Muitas pessoas, olha o que ele está fazendo, olha lá, só quer aparecer, mas eu sei, cada ato meu, cada passo meu, candidato 24 mais votado, lutei tanto para entrar aqui, agora eu vou fazer corpo mole? Não. Então, sim, eu tenho que estar perto das pessoas, e aí gera sofrimento, porque a gente vê que problemas demoram para ser solucionados,
e as pessoas elas cobram você, e eu permito que as pessoas me cobram. Quando eu atendo a pessoa pela primeira vez, eu falo, olha, se não te atender, você liga para mim. Por favor, me cobra. Por quê? Porque eu estou numa dinâmica muito grande de atendimento que, de repente, eu não vou conseguir ligar para você novamente. Então, eu peço a você, se amanhã não acontecer ou daqui 5 dias não acontecer, liga novamente cobrando. Não se sinta melindrado. Essa é a função. Então, assim, dentro do respeito, é muito importante, porque a pessoa ela vai solicitar. E assim, eu vou tendo as devolutivas daquilo que está acontecendo ou não. Ó, nós estamos aqui hoje, dia 26. Eu tenho catalogado todas as pessoas que entraram em contato comigo desde o dia 1º. Já passaram mais de 100 pessoas em 26 dias. Nossa, a demanda é grande. Demanda é grande, é muita gente. Você imagina como fica o meu eu, né, trabalhando. Tem dia que eu fico lá só anotando, atendendo as pessoas, e o negócio, o volume é muito grande. Então, querendo ou não, você sente um sofrimento, sim. Né? Não vou omitir isso, não. A gente fica, às vezes, injuriado com algumas coisas. Nós somos seres humanos, né? Sim, e nós somos eleitos para poder defender a população. Esse é o sentido, senão, não estaria aqui. Já pegando o gancho dessa pergunta, e aí, diante de todas essas coisas que você já viu, já presenciou, né? 25 anos de polícia, imagina a quantidade de coisas que você viu, né? E agora circulando, né, nos bairros aí para estar próximo da população. Como que faz para não levar isso para dentro de casa? Muitas pessoas me perguntam isso, falam assim, cara, como é que você faz? Porque você deve ouvir muita coisa no consultório, na Fundação Casa, porque a gente acaba conversando ali com os adolescentes, então, vamos dizer assim, coisa ou outra a gente acaba ficando sabendo e tal. E como é que faz para você não levar isso? Né? Eles falam assim, mas e se você não fica carregando isso? Eu falo assim, olha, acho que Deus é tão bom para mim que não, eu não carrego, eu me sensibilizo. Né? Como eu falei, eu chorei, tem histórias, às vezes pessoas estão contando, abrindo aqui, às vezes a vida para mim, trazendo as informações, eu me sensibilizo, meu olho lacrimeja e cara, não tem problema nenhum nisso, eu sou ser humano e é importante até que ele saiba também que eu tenho sentimento, que eu não sou um computador, um chat GPT que ele vai mandar a informação, eu vou processar e vou devolver, então é importante mesmo ele saber que eu também tenho os pacientes, né, saberem isso. Pelo menos essa é a minha concepção, né, como, vamos dizer assim, como terapeuta. Então, assim, mas como que... Porque eu vejo que abala, por exemplo, de certa forma abala, né? Então, assim, eu vejo, né, por exemplo, algumas histórias de adolescentes, e aí o meu menino, por exemplo, às vezes ele tá, que nem esses dias, ele foi pra vigília. Aí ele ia voltar meia-noite e meia, 1h e tal, e ele tava a pé. E aí você pensa, né? Você fala assim, cara, eu já ouvi tanta história, eu já vi tanta coisa. Sim. E aí você... Mas assim, é claro, a vida tem que acontecer. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho um menino de 7 anos. Vai dormir na casa do amiguinho. Mas peraí. Se eu não conhecer pai, mãe, olhe lá ainda, hein? Né? Então quem vai dormir lá? E ele tá ali, ele tá atrás da cama, e ele sabe, né? Por exemplo, vai dormir em tal lugar. Fala, quem vai dormir lá? Por quê? Porque eu já vi histórias de abuso, isso, aquilo e tal, não sei o quê. Então, assim, é claro, a gente precisa... Só que isso, de qualquer forma, é uma coisa que se eu não tivesse no mundo em que eu estou, de repente eu não teria isso dentro de mim e isso não seria uma sombra. Mas como eu vivo isso, né? Então, assim, como que você faz, né, para que isso... Porque senão a gente também fica, vamos dizer assim, paranoico. Né? Como que você faz para trabalhar isso? Não mais você, né? 3 crianças, esposa e tudo. Então, assim, como o mandato ele é muito, o mandato ele é muito assim dinâmico e ele exige muito de nós. E hoje as pessoas entram em contato conosco através das redes sociais e, né, celulares, das histórias que eu tenho, das lutas que eu tenho, né? Porque a política ela tem muita luta, ela tem muito embate. Você tem adversário, mas você tem inimigo na política, de política mesmo. Tem inimigo, tem pessoas que não gostam de você, tem pessoas que são maldosas, têm inveja e fazem de tudo para que você não prevaleça, para que você na próxima eleição tenha 0 votos e você não tenha o destaque que você teve na eleição anterior. Então tem essas lutas que é dentro de Câmara.
pressões políticas que as pessoas articulam e você está vendo toda essa situação e muitas das vezes você precisa ir embora para casa e você está com isso dentro de você, porque querendo ou não está dentro de você. Às vezes eu vou para casa, nem tudo eu conto para minha esposa, porque não dá para contar tudo. Não que eu estou sendo omisso com ela, mas para poder preservá-la, porque querendo ou não o político ele está hoje dizendo assim, ele é bem público, bem exposto, então você olha, pessoas com maldade vão falar mal de você nas redes sociais sem escrúpulo nenhum. Eles usam o seu nome e falam, e isso aí às vezes gera um conflito para a esposa, de ver isso aí e somatizar. Teve até um dia que eu falei para minha esposa assim, não, esquenta para essa pessoa não, não esquenta para essa pessoa não. Ela é o papel dela que ela vai ter que bater na gente mesmo, esquenta a cabeça não. Nós estamos avançando. E eu não vou entrar num debate dele pela internet, ou até mesmo entrar no nível dele, não, eu estou acima do nível dele. Estou trabalhando, eu sei quem sou eu sei o que eu estou fazendo. Então, de tudo que você vai somatizando, você precisa ter esse discernimento, né? De estar na sua casa e de poder não compartilhar com eles. Não compartilhar com eles. De poder dar uma desligada. Sim. Você entendeu? Às vezes até a esposa fala, deixa o celular um pouco de lado, porque a demanda é muito grande, principalmente no caso de saúde que eu falei para você. Então você precisa chegar em casa ali, mentalmente, falar assim, isso aqui... Eu estou aqui. Eu fiz um curso de coach com o Gerson Senna, um advogado, um homem excelente, ele é até do Verbo da Vida, um advogado de excelência, e aí eu fiz um curso de coach cristão. E eu fui falar com ele. E isso aí foi um divisor de águas para mim. Para eu poder, em questão de julgamentos, na questão de eu poder, às vezes eu estar recebendo uma palavra negativa de uma pessoa, para eu dar uma contra-resposta, de eu poder me encher de problemas nos dias a dias e não somatizar isso, para que eu não venha a ter doenças psicossomáticas. Então, isso foi um divisor de água para mim, porque hoje eu recebo a informação e eu faço o quê? Eu falo, eu não quero ter gastrite. Eu não quero morrer de câncer. Estou dizendo literalmente, eu não quero morrer de câncer. Eu não quero ter problema com a minha família e com meus filhos. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho essa maturidade e trabalho esse meu eu a cada dia para que eu não venha repartir com a minha família cargas negativas que eu recebo. Porque isso está dentro de mim. E eu não posso permitir que eles sofram o que eu estou sofrendo. Então eu tento poupá-los no quesito do quê? Não vou levar. Então isso aí eu trabalho muito bem. Legal. Você falou uma coisa aí também que é interessante. Eu vi ontem mesmo, eu estava preparando um material para uma aula que eu vou ministrar, e aí eu peguei um vídeo daquele Leandro Carnal, que ele fala assim, só se ofende quem não se conhece. Porque se você se conhece, se a pessoa falar algo que não é verdade sobre você não tem por que se ofender, porque você sabe que aquilo não é verdade. E ao mesmo tempo, se ela falar algo que é verdade, você pode aprender com aquilo que ela está falando. Então ele até brincou, né? Ele até brinca lá, ele fala assim, teve uma vez que um aluno ficou bravo comigo, e ele falou assim, seu careca. Ele falou assim, pô, eu sou careca, vou me ofender com isso? Sim. Cara, eu sou careca. Né? Então, e eu acho que é muito isso, né? Eu acho que essa questão do autoconhecimento também é muito importante. Eu quero só compartilhar uma frase bem rápida. Claro. Marco Aurélio, imperador, pensamento estoico, é o seguinte, né? Nós, na Bíblia, declaramos, esse ano eu declarei para mim que esse ano vai ser um ano extraordinário. Perfeito. Eu coloquei metas na minha vida e esse ano vai ser um ano extraordinário. A gente tem que profetizar. Hoje vai ser o meu melhor dia. Mas se hoje não for o melhor dia, Alcir, o que eu vou fazer? Por quê? E se eu receber injúrias, calúnias, difamações? E se as pessoas me desprezarem? E se as pessoas não derem atenção e não me convidarem? Como que eu vou fazer? Eu vou morrer? Não. Então, todo dia, eu me preparo para o dia mau. Perfeito. Sabe por quê? Para eu não culpar você, que me desprezou, dizendo assim, né? Autopiedade, né? Autopiedade. Não, nossa, eu vou culpar as pessoas. Não, eu tenho que me culpar. Autorresponsabilização. Autorresponsabilização. Então, assim, eu estou me preparado para a pessoa me desprezar,
Porque no campo que eu tô militando, que é a política, é um campo totalmente hostil. Não tem como habitar, meu irmão. É um campo totalmente hostil, é guerra. Se nós olharmos e as pessoas não entendem isso, é mundo espiritual. É Daniel capítulo 2, capítulo 5, 7, 9 e 11. São as revelações que foram dadas a Daniel na Bíblia. É Apocalipse capítulo de número 12, 13, 14 e 17. Então eu sou uma pessoa, graças a Deus, bem assim, resolvida nesse quesito da política, espiritualmente. Eu sei aonde eu estou. Eu sei aonde Deus me colocou. Então, cada dia eu me preparo porque eu sei que é espiritual. Muitas coisas as pessoas fazem, não é por elas mesmas, é porque o mal que se instalou nela quer me atingir. Então, o que eu faço? Eu estou numa guerra. Efésios 6:10. Eu me coloco num paredão para poder, se dizer assim, num paredão de escudo mesmo, para poder me bloquear, para eu poder... Os dardos, né? Dados inflamados, essa revestida do mal, porque eu sei que aquilo que as pessoas estão fazendo, elas estão sendo usadas pelo meio. Eu consigo discernir isso daí. Perfeito. Para eu não tomar decisões precipitadas. Então eu vejo quando a pessoa faz uma armadilha para mim, alguma coisa, ela tá me chamando para o campo de batalha. E eu não vou. Eu não vou. Porque lá no campo de batalha dela, de repente eu vou perder. Porque ela milita muito bem naquele campo de batalha. Então o que eu faço? Eu falo, né? A gente não recua, né? Diz a tropa de choque, não recua. Ela meia volta, vou ver, ela avança a retaguarda. Então, você avança a retaguarda, você nunca recua. Você avança a retaguarda para pegar uma força maior. Então, sim, é sabedoria de Deus. Perfeito. Já pegando também o gancho, você já comentou, eu chego em casa, a esposa até fala, eu tenho que deixar o celular de lado e tal. Você falou essa questão e que é importantíssimo, né? Até eu trago essa frase aqui, né? A cura pela fala, por conta disso, né? Para que o Freud ele percebe lá nos primórdios da psicanálise que os sintomas se amenizavam, né? Que seriam os sintomas psicossomáticos, né? Então ele tinha casos lá de mulheres que chegavam cegas, mas não eram cegas. Elas chegavam paralisadas da cintura para baixo, mas não eram paralíticas, e eram então sintomas psicossomáticos mesmo, decorrente de coisas não tratadas, vamos dizer assim. E ele percebe que a fala ajuda na redução desses sintomas, né? Então, o que mais, né, que você faz? Você comentou a questão da bike, questão de musculação, né, que você gosta de fazer, mas assim, o que mais que você faz para dar vazão, né? Que ele até traz questão de disciplina, conversa com alguém, atividade física, terapia, fé, né? O que você usa para dar essa vazão e conseguir se manter equilibrado? Vou colocar 3 pilares aqui, né? Falei sobre a família, de estar lá com a família. Isso é algo muito importante, isso me fortalece, porque eu não penso hoje 24 horas em política, eu não penso. Porque quando eu tô lá com meu filho, eu tô com meu filho e a política fica de lado um pouco. Tô com meu filho, ele precisa de mim. Isso é uma coisa importante que me estrutura para poder vencer. Outra coisa importante, a palavra de Deus traz uma orientação para nós, por falta de conselheiros, planos, sonhos, projetos são o quê? São frustrados. Então, eu tenho pessoas que estão no nível altíssimo, assim, emocional, pessoas de conhecimento, pessoas que estão no campo da Polícia Militar hoje, que galgaram lugares de destaque, como o coronel da Polícia Militar, pessoas que são amigas de infância, que galgaram esses locais. Então são pessoas de extremamente confiança, que também militam lutas gigantescas. Então essas pessoas, quando eu converso, essas pessoas me trazem estratégias, essas pessoas me ajudam. No campo da política você precisa conhecer algumas coisas, você precisa poder ler para saber o campo político, ler ali principalmente, né, a gente fala assim, o livro lá, Arte da Guerra, Maquiavel, você tem que saber o campo que você está militando, porque é totalmente diferente do campo cristão. Você tem que saber totalmente, você tem que saber o que eles lutam, para você se proteger. E outra coisa importantíssima para mim, esse é um dos fatores que fazem a diferença entre família e esse aqui é o importante. O meu compromisso, a minha comunhão com o Espírito Santo. O meu compromisso com o Senhor, estudando a palavra, congregando, sendo renovado, ministrando a palavra do Senhor. Então, esse compromisso que eu tenho com a palavra de Deus, com as obras missionárias, a obra evangelizadora, que eu não abro mão, o trabalho de poder estar ministrando na igreja, ministrando a palavra na escola bíblica dominical, sendo um pregador itinerante, tudo isso aí me fortalece de forma
de forma assim, eficaz para combater o mal, porque me cerca a família, pessoas, bons amigos, pessoas que conversam, até o próprio Gerson Senna, que trabalha nessa área de coaching muito forte. Por vezes eu converso com ele e a gente senta para conversar, trocar uma ideia, para ele poder falar, fazer uma análise. É igual eu ter amizade com você e a gente começar, eu participar com você aqui e você falar, mas você tem que agir desse jeito, e você me dá instruções importantes. Isso é um direcionamento, por quê? Porque você tem um conhecimento, e esse conhecimento eu aplicando na minha vida, eu vou ser bem sucedido. Então eu vejo que assim, a palavra de Deus, a questão da família e os amigos ali, são coisas, né, importantes ali, e as demais que eu falei também, né, que a atividade física hoje, que é importantíssimo, a gente poder tirar o estresse, o cortisol, e a gente poder, assim, né, tirar essa ansiedade. E uma coisa que eu tenho bem nítido no meu coração, ao ser, e conversando com o meu pastor, o pastor Alfonso, né, que é presidente de ministério, mais de 37 anos, ele falou algo importantíssimo para mim: Samuel, a gente fica ansioso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Se nós tivermos essa maturidade espiritual, e saber que está tudo escrito por Deus, você descansa. Você descansa. Então hoje, pelos projetos que cercam a minha vida, hoje eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa que estou descansando no Senhor, fazendo a minha parte, que eu sei da minha responsabilidade, mas descansando no Senhor, até mesmo porque o Salmo 127 vai dizer para nós: inútil é acordar cedo, dormir tarde e comer o pão das dores, porque Deus dá aos seus filhos o sono. E se a gente ficar muito ansioso, a gente não dorme. E assim, por esses dias aí, eu posso dizer assim, né, nesses dias de mandato, eu fiquei uns 15 dias, Alcir, e eu conhecendo a palavra, essas coisas, de tanta pressão recebendo, de tanta coisa acontecendo. Por isso que eu tive que ter uma virada de chave dentro do mandato, de poder procurar, principalmente a parte física, uma coisa que eu estava esquecendo. Tive que começar a cuidar de mim. Eu fiquei uns 15 dias com insônia. Eu falei, não, tá faltando alguma coisa, que eu preciso ter algo regulador. Eu tinha tudo isso, mas estava faltando eu fazer o quê? Eu dar uma extravasada. Dar uma extravasada. Liberar aí uns hormônios, né, através da atividade física. Então são essas coisas que me cercam. Perfeito. Que me cercam. Já caminhando aqui para os finalmente, né? Se você pudesse voltar no tempo, ou se você tivesse aí, não sei se você de repente até tem, né? A oportunidade de orientar, por exemplo, os seus colegas, né, lá no início, seja da Polícia Militar, ou até agora, por exemplo, pelo que você já viveu na política, né, colegas que queiram ingressar, né, qual o conselho que você daria para eles? No quesito, muitos jovens me procuram, eu incentivo a entrar na Polícia Militar. Hoje, nunca foi fácil ser policial militar. Eu não gosto de falar a palavra difícil, viu? A palavra difícil eu aprendi num curso de psicologia da Polícia Militar, que ela bloqueia você. Então, sim, eu sempre vou dizer que não é fácil. Nunca foi fácil ser policial militar, quanto mais hoje. Então, sim, o jovem, ele precisa entender, assim, tem que ter uma chama, ele tem que sentir algo que vem do coração dele, essa questão de estar na Polícia Militar, não por quesitos salariais, não por quesito que eu sou um policial militar, não, é sentir um chamado de Deus mesmo para executar a missão. Porque eu sempre vou dizer essa palavra aqui, ó, essa frase: o chamado é maior que a nossa vida. E ter um chamado de ser policial militar, ela vai retirar muitas coisas de você, em quesitos a convívio familiar, datas de aniversário, momentos comemorativos. É uma entrega muito grande para a sociedade de você trabalhar. E se você não tiver essa questão do chamado, da vocação de poder ser um policial militar, você vai ser uma pessoa mal sucedida, você vai perder tempo. Então, assim, eu incentivo aos jovens que possam, dentro desse sonho, desse desejo, ir realmente com 100%. Falar, não, quando eu vejo uma viatura, o meu olho brilha. Quando eu estou perto de um policial militar, meu olho brilha. Então, assim, ter essa chama no coração, porque você vai se entregar muito e, de repente, se você não tivesse isso marcado na sua vida, você vai olhar para as circunstâncias que o cercam, você vai desmotivar você. Então é algo que você precisa entender. O mundo vai cair ao seu redor, mas se você tiver convicção do seu chamado, você vai permanecer firme. E no quesito da política, eu digo assim,
todas as pessoas que falam para mim, Samuel, a próxima eleição eu vou sair candidato. E às vezes aquela pessoa que está falando para mim, ela pode até tirar um voto de mim, dizendo assim, né? Que acontece. E eu incentivo todo mundo. Ah, você quer ser candidato? Você tem certeza? Você tem certeza que você quer sair? É isso que você sentiu no coração? Você quer sair? Meu irmão, então sai. E aí eu conto a verdade. Falo assim, olha, primeira eleição, eu acredito que você não vai estar no partido que vai fazer vereador. Eles vão te colocar num partido que está abaixo, você vai fazer uma votação e na próxima você vai entrar. Porque aconteceu assim comigo e com muitas outras pessoas que eles não colocaram no partido principal que vai fazer candidato. E saiba também, quando você entrar no partido principal que vai fazer candidato, você vai trabalhar com gente que tem muito voto, que tem experiência e que está a anos-luz de você. É lógico que política é matemática. Tem partidos hoje, pela legislação eleitoral, que tem partido que a gente fala que é 80-20. Você precisa fazer uma porcentagem para poder entrar. Então, assim, é quesito também de sorte. Você dar num partido e fazer a matemática, sabendo que aquele partido vai fazer mas é muito arriscado. E às vezes você vai participar de um partido como vai fazer 4 ou 3, que foi no meu caso. Mas você sabe que você vai concorrer com pessoas que estão num nível altíssimo de entrega. Então, assim, eu incentivo as pessoas do bem que queiram. A política precisa de pessoas comprometidas com Deus, que tenham valores. A ideologia não salva ninguém, mas os valores que nós temos, os valores eles salvam. Então, assim, a gente precisa de pessoas que sejam ali comprometidas, pessoas verdadeiras, pessoas que queiram fazer a diferença na vida das pessoas, pessoas que entram na política não pensando em si mesmo, porque você vai ter benefícios lá salariais, vai ter isso, a recompensa que você tem lá, mas você pode ter certeza que se a motivação da pessoa for somente salarial, ela perdeu o foco. Se eu entrasse, Alcir, somente pelo salário de vereador, eu ia errar o foco, porque eu entrei lá para um chamado de fazer o que eu fiz na Polícia Militar, servir e proteger pessoas. Depois entrou uma palavrinha na minha vida que foi a parte educacional, educar crianças, estar perto de pais, estar perto de famílias, orientar jovens, de lançá-los para que eles possam ser bem-sucedidos. É o trabalho que você faz aqui, de reconstruir pessoas, de curar pessoas através da fala. Então, assim, eu incentivo as pessoas, nós estamos precisando de pessoas de caráter, pessoas compromissadas, que amem a nossa nação, que se entregam de verdade, que queiram ali fazer políticas públicas, que venham, né, ter um poder de entrega, e é isso aí, a gente precisa de pessoas boas. Muito bom. E para fechar, então, quando você fala, né, você acabou até de usar, em servir e proteger, o que isso significa também por dentro, né? Como que você define se proteger, então emocionalmente, sem perder a vocação de servir? Porque é o que você falou, você é agredido de inúmeras formas, você vê que de repente a sua família pode ser exposta, alguém pode lançar calúnia, difamação, né? Como que você então se protege emocionalmente, né, para poder suportar, vamos dizer assim, esse peso, né, dessas atribuições que você tem? Eu vou até usar o que você falou um pouquinho lá do Leandro Carnal, né? Se você souber quem você é, você não se ofende. Então eu vejo hoje pessoas que estão batendo em mim nas redes sociais, e eu não procuro nem ver. Eu tenho um pessoal que traz para mim o que as pessoas estão falando de mim, de grupos de WhatsApp de bairros. Eu vejo pessoas nas redes sociais batendo em mim, e coloco, fazendo um vídeo. Eu nunca entro pro campo da discussão. Eu sou uma pessoa muito educada, aprendi isso daí. Sou muito educado. Hoje eu não levo desaforo para casa, Alcir. Eu aprendi isso aí, eu não vou levar. Se a pessoa falar algo comigo, na classe eu respondo ela. Foi o que aconteceu ontem. Ontem eu saindo da igreja, após uma ministração da palavra, falando algo importante sobre o reino de Deus, de você vender tudo para conquistar o reino de Deus. E aí quando eu saí, uma pessoa estava andando com um cachorro e falou para mim assim: ei, vereador, pedi um negócio para você que você não fez. E aí eu vi que era uma afronta. Tô vendo que você tá sem moral mesmo. Desse jeito, foi o que aconteceu comigo. Aí eu olhei, respirei fundo. Então eu tô em paz. Tô saindo da igreja, deixei minha família em casa. Tô voltando pro meu lar. Aí eu falei assim: ô meu amigo, bom dia. Deus lhe abençoe. Excelente e abençoada semana.
deixa eu falar para você, eu vou fazer uma perguntinha fechada. Eu não quero a sua opinião, só quero uma pergunta fechada. Quem executa? Eu executo? O que você pediu para mim? Não. Então tá bom. Eu fiz o pedido seu umas 4 vezes. Quem não fez foi o secretário que não me atendeu. Mas eu vou insistir até acontecer. A frustração. Você imagina eu receber disso. Ele falou, então você tá sem moral. Então só olha para você ver o nível. Então você tá sem moral. Eu falei, não é que eu tô sem moral, é que o secretário não executou. Eu pedi para ele, ele não executou. Nem tudo que a população pede para mim, o secretário executa. Porque, imagina, quantos vereadores são? São 11. 11. Imagina a quantidade de pedido que chega para os 11. E fora a população pedindo ela mesma. Uhum. Então assim... Como é que faz? Como é que dá conta dessa demanda também? Então, mas aí o que acontece? Eu tive que me proteger ali. Aconteceu comigo ontem. Eu tive que me proteger de forma educadamente. Não somatizei a fala dele. Não deixei cair a fala no coração. Ela entrou e eu discerni a fala e respondi para ele de forma educadamente, mas aquela afronta eu não levei para minha casa. Tem uma situação na psicanálise que a gente fala que a gente pode se tornar escravo de três coisas. Uma, nossos impulsos. Então, ou seja, se eu não consigo controlar os meus impulsos, eles podem me escravizar. Segundo, né, a nossa voz interior ali, que muitas vezes ela se torna, vamos dizer, arrogante demais, ou então eu posso tudo, eu faço tudo, e aí eu me torno escravo dessa indulgência, no sentido assim de achar que eu posso, né, todas as coisas, essa Sim. onipotência ali, né, e ao mesmo tempo o contrário, né, às vezes ela é uma voz que me coloca para baixo, por conta de várias coisas históricas na minha vida, por exemplo, e aí, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, e aí você também se torna escravo dessa voz interna. Mas o terceiro elemento que tem muito a ver com isso, né, é a questão dos fatores externos. Então, o que é externo a mim, eu não controlo. Até o Freud fala assim que você só pode ajudar uma pessoa se ela quiser ser ajudada. Ou você pode adoecer tentando ajudá-la. Ou seja, se não depende de mim, cara, eu não posso me culpar por isso. Né? Então, assim, eu levei o seu pedido 4 vezes para o secretário. Ele não executou. Quando você faz essa autorreflexão, você fala, não, a minha parte eu fiz. Não depende de mim, e foi a resposta que você deu para ele. E isso é uma coisa importantíssima, porque se você não tem essa consciência, você se torna escravo dos fatores externos, se culpabilizando por coisas que não cabem a você, ou que não estão no seu controle. Né? O que era a minha parte? Minha parte era te ouvir, te entender e colocar um pedido lá. Mas eu executo? Não. Então parabéns, né, pela postura, pela atitude, porque isso vai te manter saudável mentalmente. Não, e outra coisa também, assim, vamos lá, na Polícia Militar, vou te dar um bom exemplo, assim, pra gente entrar nesse negócio. Ocorrência 90, 2 indivíduos armados roubando uma lotérica, pagou ocorrência pra mim, eu chego lá, vou fazer o quê? Eu já sei que é 2 indivíduos armados, é arma na mão, e eu vou ali abordar as pessoas, e eu sei que eles vão vir pro confronto. E é confronto. É confronto, não tem muita fala. Polícia para, não parou, é o confronto. Escalonamento de força. Se eles pararam, eu vou prender eles. Prendi o dinheiro, o produto ilícito que eles pegaram no momento. Então, prendi ele. Foi ação, é energia da ação. Agora com as pessoas. Eu vou tirar a arma da cintura, eu vou agredi-las verbalmente, né? É o que você falou, e é algo que você vai criando, a gente vai criando maturidade. É algo externo. Porque eu não quero ser escravo das minhas ações. Da minha fala, não, eu estou muito bem consigo mesmo, acabei de sair do culto ali de ensino, de doutrina, e estou encontrando com uma pessoa que de repente não está bem, e a pessoa quer afrontar você, tem um lado espiritual também que eu entendo muito bem disso daí, é aquele negócio, uma boa fala, a fala mansa, suscita a ira. Agora se eu fosse para agressão dele, eu estou dizendo que eu não levo de vassoura para casa, é o seguinte, não, eu não vou morrer com isso aqui, ficar calado, preso. Eu peguei aquele desaforo que às vezes a pessoa falou, ou às vezes até a verdade dela lá. Eu tenho que até a verdade, você não cortou o mato, mas não depende de mim, meu irmão. Eu fiz. E pra você ter ideia que o negócio foi assim, de coincidência também, ontem, eu saindo de lá, fui levar uma alimentação para fui para uma churrascaria, comprar uma carne para minhas crianças. E quando eu tava no deslocamento, quando cheguei na churrascaria, fui abrir o celular lá na churrascaria, e eu olhei a liderança ali do Carcará ali, né, onde joga futebol no Pedregulho, ligando para mim, Samuel, tem como arrumar isso aqui? E já tinha mandado para o secretário de governo, eu liguei para o secretário de governo, falei, secretário de governo, eu preciso de uma ajuda do senhor, porque um cidadão falou dessa forma para mim,
E para nós vereadores fica mal, porque a população, né, dessa devolutiva, a gente fazer um pedido e algo que está precisando ser feito mesmo de há muito tempo, precisa ser melhorado aquilo ali, é até a revolta da população. Então, assim, eu consigo hoje articular nesse campo, não aceitar a afronta, como eu disse, né, só para enfatizar, eu não levo desaforo, não. Eu quero resolver aquela situação ali, até mesmo para que eu possa ir bem com a pessoa. Então, assim, esses 25 anos eu lidando com muitas pessoas, Alcir, você vai entender essa maturidade, esse jogo de cintura. Eu peguei essa maturidade. Então, assim, a polícia militar, ela me preparou de forma, assim, grandiosa para eu executar um mandato perto das pessoas, porque foi o que eu mais fiz, foi atender pessoas, conversar com pessoas, gerenciar a crise. E aí eu vou me especializando, né, que eu falo para você, Deus nos pega, nos coloca aqui, e aí você vai fazendo o quê? Uma faculdade de gestão pública, você vai fazer um curso aqui, um curso ali, outro no Tribunal de Contas, e aí você vai o quê? Se preparando ao longo da caminhada. Porque essa caminhada que eu estou aqui, eu acredito fielmente, não é uma caminhada de 100 metros, uma corrida rasa de 100 metros. É uma maratona. É uma maratona. Então, Deus quer nos usar. Eu tenho um projeto esse ano eu estou aí como pré-candidato a deputado estadual. Foi algo que eu não pedi para ninguém, algo que eu estava orando, queria uma resposta de Deus. O partido lá em cima, ele fez o convite. Então, eu entendi que foi a mão de Deus, a direção de Deus. A direção de Deus nesse sentido, querendo nos usar para algo maior. Eu tenho sonhos e projetos nesse quesito. Tenho palavras proféticas a respeito disso de muito tempo atrás. Deus sempre falando na boca dos homens e as coisas confirmando, Deus trabalhando. E eu vejo Deus, a mão de Deus agindo. Eu vejo Deus agindo. E o poder da entrega de um deputado estadual ou federal, no meu caso estadual, é muito maior do que uma entrega de um vereador. De você ter todo um recurso de emendas parlamentares, de ter acesso, porque são acessos que você vai, cada vez que você aumenta o seu nível, você vai tendo acesso, secretário de Estado, um governador, ou daquilo que você pode entregar com o mandato, te permite entregar, e tudo isso para o quê? Para beneficiar pessoas. Então, sim, Deus colocou algo no meu coração que está no livro de Esther, da vida de Mardoqueu ou Mardokai, né? Depende da tradução, capítulo 10, versículo 3. Esse era o Mardoqueu, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Mardoqueu é uma pessoa querida. Eu me sinto uma pessoa querida pela população da cidade de Guaratinguetá e de outras cidades onde eu passei com o trabalho do PROERD. Então eu peguei essa palavra um dia na escola bíblica dominical. Eu recebi essa palavra quando um presbítero estava ensinando e terminando o livro de Esther. Eu me identifiquei tanto, o Espírito Santo trabalhou tanto no meu coração nessa palavra, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Eu troquei a palavra nação pela cidade de Guaratinguetá e coloquei esse versículo em todo o meu material de trabalho que foi entregue na mão das pessoas, porque é algo que Deus falou comigo e é algo que eu estou fazendo hoje. Eu quero ver as pessoas prosperarem. Em qual área? Psicológica? Saúde? Financeira? Onde que a gente pode tá ajudando essas pessoas? Então esse é o sentido da minha vida na política. Perfeito. Só para a gente encerrar, como é que as pessoas podem te encontrar, né, para poder acompanhar o seu trabalho, para poder acompanhar, né, o seu mandato, né? Diz aí para o pessoal aí, né, os acessos que eles têm para conseguir estar te acompanhando aí. Nós temos a Câmara Municipal, né, de segunda a sexta-feira. As pessoas podem ali querer nos procurar na Câmara Municipal e marcar uma agenda juntamente conosco, junto com a nossa assessoria, né, dentro da Câmara Municipal. Ela pode estar entrando em contato ali com a Câmara Municipal, deixando o telefone, ligando na Câmara Municipal e pedindo ali para que possa estar marcando uma reunião, ou até mesmo com o meu assessor. Mas hoje a gente vê que a forma é as mídias sociais, né? Então, assim, eu tenho lá o Instagram, que é o Cabo Samuel Oficial, onde eu estou mais ligado no Instagram. Tenho as redes sociais aí, Cabo Samuel Bernardi, que é o Facebook, é uma página, e tem o Samuel Bernardi também, que é o Facebook nosso. Então são essas formas que as pessoas podem estar nos localizando. E também eu tenho 2 celulares hoje, né, e divulgo com maior tranquilidade. Eu tenho um celular que é o 12 991 45 9906 e tenho um outro celular que é o 12 981 85 5179. Então são esses telefones aí que as pessoas podem estar entrando em contato comigo e através das redes sociais. Todo mundo que entra em contato comigo, principalmente pelo Instagram, eu já deixo o meu telefone
e eu quero conhecer, quero bater papo e tomar um café. Fechou. Deixa eu te cumprimentar. Queria mais uma vez agradecer. Muito obrigado pela presença, Beleza. pela disponibilidade. Sei que a agenda é corrida, muitos afazeres aí, Sim. mas você dedicar aí esse tempo para a gente estar trocando essa ideia, levar esse conteúdo aí, né, que é de saúde mental para a população. Eu gosto muito, o meu projeto aqui é conseguir mostrar para as pessoas que existem possibilidades, que elas não estão sozinhas nos desafios e que eu trago pessoas que de alguma forma já conseguiram contornar determinadas coisas e lidar com determinadas questões que às vezes as pessoas lá que estão nos assistindo ainda têm dificuldade, né? Então, queria agradecer por compartilhar, por se abrir, né, e trazer todo esse histórico seu. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Eu quero encerrar essa mensagem, né, falando para quem vai estar assistindo, e algo que eu andei numa camisa da CIPA, né, eu dizendo assim, o CIPAT, da empresa técnica. Meu pai sempre participava desse trabalho, né, de prevenção de acidentes, e ele trazia as camisas para nós. Eu gostava daquela camisa porque ela tinha uma gola bem ajustada no pescoço e a mensagem era: para cada problema existe uma solução. Então, né, quer dizer para você, né, a pessoa que está ouvindo isso daí, se você está com algum problema na vida, pare um pouco, respira, olhe para o céu, tem problema tem resolução para o seu problema. Então é uma mensagem que eu levo para a minha vida. Para cada problema existe uma solução. Muito bom. Então, valeu, muito obrigado. Mesmo, irmão. Valeu. Um abraço, obrigado pela oportunidade.